Muito boa noite a todos. É sempre com muita alegria e carinho que damos continuidade à nossa tarefa, que agradecendo a Jesus a possibilidade desse nosso reencontro, mesmo que por enquanto através da mídia, mas que Jesus, através dos seus emissários de luz, possa estar presente em cada um desses lares, envolvendo a todos nós, possibilitando que os nossos próximos minutos sejam proveitosos a todos nós. Hoje, para falarmos de Joana de Ângeles. Impossível falar sobre Joana de Ângeles sem a contribuição de Divaldo Pereira Franco, com as suas informações, com os seus depoimentos. Este estudo fora feito com base nas muitas informações existentes na biografia de Divaldo, uma obra recente, como também uma obra um pouco mais antiga, um programa feito pela TVC sobre as vidas de Joana, datado de 2018. O curioso é que nós vamos ver que algumas informações de um para o outro, na biografia acabamos tendo mais detalhes. Como também algumas coisas, quanto ao filme que nós vimos de Divaldo, algumas coisas foram adaptadas de modo que no cinema seguisse uma ordem, uma ordem melhor. Mas vamos então tentar fazer este resumão. Divaldo, aos 18 anos, na noite de 5 de dezembro de 1945, foi quando ele teve o primeiro contato consciente com aquele que veio a ser o seu guia, o seu mentor. Não o via como atualmente vê. Via somente como uma luz difusa, brilhante, e ouvia mentalmente a sua voz. Como veremos mais adiante, ouvia mentalmente uma voz carinhosa, sempre atenciosa, mas que não tinha como distinguir o gênero, se era masculino ou feminino. Mas naquele momento, daquele primeiro contato consciente, ele percebeu ser a mesma entidade que o acompanhava desde criança. E a entidade se apresenta. Divaldo, tenho a tarefa de caminhar ao teu lado nessa existência. Da tua fidelidade à palavra de Jesus, contes comigo. Ao passo que conto contigo também, ante as necessidades do nosso programa. Divaldo pergunta logo, qual é o seu nome? E o Espírito responde, chama-me um espírito amigo. Divaldo fica frustrado. Fica frustrado porque todos os médiuns conheciam por nome os seus guias. Ele achou um pseudônimo algo muito impessoal, mas respeitou. 2 anos e meio mais à frente, já estamos ali em março de 1948, Divaldo fazia visita à casa de Chico Xavier. E estando com Chico, o assunto veio à tona e ele pergunta a Chico, Chico, por um acaso você sabe o nome do meu guia espiritual? Ele só se apresenta a mim como pseudônimo. E Chico respondeu que sim, que sabia quem era, mas que não tinha autorização para falar. Mas poderia lhe adiantar tratar-se de um espírito venerando. Mas a curiosidade continuou e o tempo foi passando à frente. Mas toda hora era alguém perguntando a Divaldo qual é o nome do seu guia, o nome mesmo dele. Até que numa noite uma senhora encheu o Divaldo com isso. E naquela noite, quando houve a comunicação do seu guia, Divaldo faz o pedido. Senhor, por favor,
Me diga qual é o seu nome. Todo médium conhece o seu nome, o nome do seu guia, menos eu. De uma maneira jocosa, o espírito lhe responde: Divaldo, seu guia é Jesus. Ah, mas esse é guia de todo mundo. Vou só tirar uma beirinha. Eu quero o nome de um guia só para mim. Está bom, já com a voz feminina. Chama-me Joana. Joana? Mas só Joana? Já que insistes e desejas, chama-me Joana de Ângeles. Divaldo, tenho a missão de caminhar ao teu lado. Escreverei muito pelas tuas mãos. Segue comigo uma grande quantidade de almas que me são afins. Formam a minha família espiritual. E tenho a responsabilidade de assumir com ela o trabalho sob a direção de Francisco de Assis. E a ti, Divaldo, tu irás convidá-las, primeiro pela psicofonia, pela fala, e depois pela escrita através da psicografia. E então, a partir dali, Divaldo só foi tomando conhecimento paulatinamente. Divaldo encerra esse diálogo dizendo: mas por que a senhora não me contou isto antes? Paulatinamente, como dissemos, bem mais adiante, ele foi sabendo toda a história. Mas naquele momento, Joana lhe revela a última encarnação. Aqui mesmo no Brasil, na Bahia, na época da independência, uma encarnação que foi de 1762 a 1822, 60 anos. Encarnou em Salvador, na Bahia, como Joana Angélica de Jesus, a Madre Joana Angélica de Jesus, a abadesa do Convento da Lapa. O Convento da Lapa é um convento de clausura para as irmãs, e para lá eram levadas as meninas, as moças que cometiam equívocos na sua vida, e as famílias levavam para a reclusão. Naquela fatídica noite de 1822, soldados portugueses embriagados tentavam adentrar a porta principal do convento. Joana Angélica, ciente de que se eles adentrassem, corria o risco de violar não só as irmãs, como também as moças, se pôs diante da porta, ganhando tempo o suficiente para que as demais irmãs fugissem por uma passagem secreta, levando as moças com elas, para a segurança. E ali, tentando conter aqueles soldados embriagados, foi transpassada por uma baioneta, desencarnando. E Divaldo diz: por que a senhora não me contou isso antes? E ela responde: estavas muito imaturo. Alguns anos mais à frente, bastante, 1969. Divaldo estava em conferência no México e ao final da palestra, Joana lhe aparece. Lhe aparece da mesma maneira que lhe apareceu da primeira vez quando se identificou lá como Joana Angélica de Jesus. Com aquele hábito branco, o véu azul, informa Divaldo que majoritariamente é como ela aparece. Sempre assim, com as mãos postas, sempre em posição de oferta. Aliás, Divaldo afirma que quando Joana está presente nas palestras, no momento das preces, da prece, que ela estende as mãos e das suas mãos saem luz, a luz que envolve toda a plateia, auxiliando a cada um mentor, a cada benfeitor,
no trabalho em benefício de cada uma das pessoas presentes. Mas naquela conferência, ao fim da conferência no México, Joana aponta para uma pessoa, Divaldo: vá falar com aquele homem. Era Inácio Domingues. Era o rapaz que estava gravando a palestra. Inácio Domingues era um alto executivo da Companhia de Petróleo do México, e ela informou: procure por ele. Ele faz parte da minha família espiritual. Peça a ele que te leve para conhecer um lugarejo chamado San Miguel Nepantla. E Divaldo obedeceu, se apresentou à pessoa, conversou o assunto e a pessoa de pronto: amanhã iremos lá. Eram os resquícios de uma fazenda. Mas chegando lá, viu os escombros. E naqueles escombros encontrou ali uma construção que era dedicada a Soror Juana Inés de la Cruz. Soror, em espanhol, quer dizer o madre, irmã, Juana Inés de la Cruz. Neste momento, Joana lhe aparece. Lhe aparece com a imagem de Juana Inés de la Cruz, com as vestes, com todas as indumentárias daquela época, daquele período. Estamos falando de 1600, uma encarnação que foi de 1648 a 1695, 47 anos incompletos. A menina Juana Inês aprendeu a ler aos 6 anos de idade e nunca mais parou. Aos 10 anos passava o dia inteiro na biblioteca de seu avô, querendo aprender tudo que podia, mas principalmente a literatura, a gramática. Ela era tão tenaz consigo mesma que se impôs que todas as vezes que ela errasse no aprendizado de uma lição, ela cortava alguns dedos do cabelo como penitência, pois afirmava que uma cabeça que não consegue adquirir a inteligência, os conhecimentos, não precisa ser embelezada pelos cabelos. No entanto, àquela época, o México era uma colônia espanhola. Ali havia um vice-rei, uma vice-rainha. E não havia escolas para as moças. E o seu objetivo naquela existência era estudar, era o conhecimento. Aos 10 anos de idade, já estava na pré-adolescência. Daí a pouco, o destino das moças era o casamento, as prendas do lar. A única maneira que tinha para continuar naquilo que era apaixonada, a leitura, o estudo, era o convento. E assim optou pelo convento e passou a ser uma freira no convento de São Jerônimo. Na sua cela, ela conseguiu ali, aos poucos, formar uma grande biblioteca, uma excelente biblioteca. E ela passou a ser uma freira extremamente capacitada, extremamente intelectualizada. E justamente todo este intelecto, todo esse estudo, desenvolveu uma diplomacia tal que com muita facilidade conseguiu desenvolver boas relações com o vice-rei e com a vice-rainha. Esse sucesso, essa sua intelectualização feminina, era uma sociedade extremamente machista, incomodou muito as autoridades eclesiásticas masculinas. Principalmente essa aproximação com o poder, com a corte, criava grande despeito. E um daqueles que foi o grande opositor era ninguém menos que o arcebispo da cidade do México. E então, nesse confronto, ele acabou
Ela lançava ideias feministas e aquilo ofendia-o. Chegou a afirmar certa vez que nem a tolice é exclusiva das mulheres, como também a inteligência não é exclusiva dos homens. E ela propunha que se fossem criadas escolas para as mulheres. Aquilo incomodava muito. Ganhou destaque como poetisa. Foi considerada a melhor poetisa da língua hispana naquele período. E assim, dando vazão ao seu despeito, ela foi retirada da sua biblioteca e ficou destinada à clausura e à penitência dentro daquele convento. O México veio a ser assolado por a pior peste de sua história. E ela passou a se dedicar caridosamente ao atendimento dos doentes. Doentes que vinham de fora e doentes ali entre as irmãs de caridade, muitas pereceram pela peste. E durante 2 anos ali no trabalho diário com a peste, ela também acabou contraindo. E desencarnou aos 47 anos incompletos. Foi uma segunda revelação de Joana a Divaldo. Um pouco mais adiante, 9 anos mais adiante, 1978, Divaldo Franco estava na Itália em palestras e desta vez estava em companhia de Nilson. Nilson que veio a ser o seu grande amigo, o seu irmão, desde os 18 anos de Divaldo e 21 de Nilton. Formaram uma grande amizade que se estendeu por toda a vida. Nilson praticamente era o seu braço direito. Trabalhava diariamente na Mansão do Caminho, sempre acompanhando Divaldo para tudo. E naquela viagem, Nilson estava junto. E num raro momento de descontração, Divaldo é muito centrado nos seus afazeres, foram visitar as ruínas do Coliseu. Estando lá nas ruínas, Joana lhe aparece e diz: vão à parte mais alta das ruínas. E eles foram. E ali Joana relembrou aquela noite terrível em que Nero ateou fogo nos corpos dos cristãos. Há 2000 anos, relata no Evangelho de Lucas a existência em Cafarnaum de uma mulher de nome Joana. Ela era uma cidadã romana de posses. O seu esposo era um alto funcionário de Herodes Antipas, era o seu intendente, cujo nome era Cusa. E ela ficou conhecida como Joana de Cusa. Joana de Cusa, apesar do luxo, apesar do status, tinha uma vida vazia. Um marido indiferente e, por vezes, violento. Certa vez, uma serva leva Joana para ouvir aquele Galileu, o Messias que falava de amor à beira do lago. Joana nunca mais foi a mesma. Ao conhecer Jesus, relatou a ele a sua história e disse que estava convencida de que largaria tudo para segui-lo. Jesus lhe deu ali, talvez, a mais importante aula, lição sobre o amor, quando disse: Joana, volte para casa, cumpra os seus compromissos para com teu esposo, ama-o, mostrando a ela que o amar é de todas as formas. Amar pela paciência, pela tolerância, com o carinho. Amar com a indulgência, amar com o perdão, amar com a fidelidade, com o companheirismo. E Joana obedeceu. Mas dali em diante, ela sempre saía escondida de Cusa durante o dia
ia estar com Maria Santíssima, com Susana e Maria Madalena. Auxiliava-as até porque ela tinha recursos. Até que mais adiante, Cusa cai em desgraça, perde a sua fortuna e logo depois morre. Ela continua na condição de cidadã romana, muito embora não tinha mais recursos, precisou passar a trabalhar em casas ricas para que pudesse ganhar o suficiente para sustentar a si e aos seus filhos. E se dedicava sempre, no máximo que podia, agora liberta, a seguir no trabalho da caridade, no cristianismo. Lá no Coliseu, lá em cima, Joana começa a relatar sobre aquela noite em que, com total insanidade e crueldade, Nero ordena que se ilumine a noite com os corpos, ateando fogo aos cristãos ainda vivos. Eles eram amarrados aos postes, untados de óleo, e ateava o fogo, ainda com vida. Ela relata que ela mesma, como Joana de Cusa, ali naquele circo de horrores, foi amarrada a um poste, ela em companhia de seu filho mais velho. Lambuzados de óleo de resina, quando o carrasco estava por pôr fogo, mandou que ela negasse Jesus e salvasse a própria vida de seu filho. Mas ela se negou a abjurar. Nisso, seu filho implora que ela negue Jesus, porque salvaria ambos. E ela ali, ouvindo a voz desesperada de seu filho, e ouvindo todas as vozes, as gritarias, os gemidos daqueles que estavam sendo sacrificados, sente uma mão em seu ombro e uma voz que diz: Joana, bom ânimo, eu estou aqui, o próprio Mestre. E ela não abjurou Jesus e foram executados. Naquele momento, Joana revela que aquele filho que sobreviveu, porque ainda era criança, então não foi queimado, era Divaldo Franco. E que o outro filho tratava-se de Nilson, que estava ali presente. Isso veio a explicar, conforme relato de Divaldo, por que o Nilson, ele sempre dizia que não conseguia ter aquele amor todo que Divaldo sentia por Jesus. Ele tinha, sim, amor, mas um amor mais contido, ainda resquício de um trauma, e que daquele momento em diante ele conseguiu superar. Ainda na Itália, Joana recomenda a Divaldo que fosse fazer uma visita ao túmulo de Francisco de Assis. Divaldo, ele sempre achou que Joana realmente ela tinha uma ligação forte com Francisco de Assis, até porque lá atrás já havia lhe dito que trabalhava com a sua família espiritual sob a responsabilidade, sob a direção de Francisco de Assis. E Divaldo foi lá na Ordem dos Franciscanos visitar o túmulo de Francisco de Assis. Ali, diante do túmulo, Joana lhe aparece e começa a falar uma mensagem, a lhe ditar uma mensagem, cujo nome, o título é O Êmulo de Jesus, uma mensagem toda dedicada a Francisco. E relata Divaldo que ela se apresentou de uma maneira tão radiosa e de uma beleza extraordinária enquanto falava aquela mensagem. Fruto de todo aquele envolvimento, de todo aquele amor. Lá como Joana de Cusa, quando ela continuou ali frequentando aqueles que eram os seguidores tinham sido seguidores de Jesus,
ela se aproximou primeiramente, além de Maria Santíssima, Susana e Madalena, ao apóstolo João, depois ao apóstolo Pedro e mais adiante ao apóstolo Paulo. Francisco de Assis, a reencarnação de João Evangelista. E então Divaldo, estando ali, depois de observar aquilo tudo, lhe veio à mente, muito provavelmente intuído, que aproveitasse a proximidade e visitasse também o túmulo de Clara, de Santa Clara. Pede ali aos religiosos franciscanos que o levassem até lá. E alguns deles assim fizeram, levaram eles até lá. Quando chegaram no convento, onde fica o túmulo de Clara, bateram a porta, ninguém atendia, e mais insistiram até que uma freira, uma madre, veio ter com eles. E eles falaram, se identificaram e que queriam conhecer ali o túmulo de Clara. E a madre disse que não seria possível, de jeito algum. Até porque era hora de almoço e logo em seguida viriam as orações e que não poderia ter a entrada. Neste momento, Joana aparece diante de Divaldo. Caminha suavemente até aquela madre. Sussurra algo em seus ouvidos e imediatamente a madre muda de ideia e os convida a entrar. Quando chegaram para visitar o túmulo de Joana, a surpresa foi total para todos eles. Pois, o túmulo de Joana, o túmulo de Santa Clara, pois Clara mantinha-se 7 séculos depois, com o corpo íntegro, totalmente conservado. A notada beleza no semblante de Clara. Neste momento em que Divaldo aquilo tudo lhe chamava muita atenção, Joana aparece ali, à cabeceira, próxima à cabeça do corpo de Clara. Divaldo olha para o rosto de Clara, olha para o rosto de Joana, e a similaridade é total. E mentalmente diz: minha irmã, é o mesmo espírito. A senhora foi Clara. E Joana simplesmente sorri. Divaldo relata que os espíritos venerandos, isso é muito comum neles, eles têm muito pudor em não relatar as suas existências quando são de personagens famosos. Geralmente não o fazem. E com Joana não foi diferente. Somente muito ao longo dos anos é que ele foi tomando conhecimento de cada uma dessas passagens. Ali, na época medieval, Clara, que vivera entre 1198 e 1253. Uma existência de 59 anos. Ela ali dando continuidade à sua ligação com Francisco de Assis. Também revelou que entre Clara e Juana de la Cruz houve uma outra encarnação, também como Joana. No entanto, ela não entrou em detalhes, muito provavelmente para preservar a privacidade daqueles que foram personagens ali com ela. Ela não entrou em detalhes, simplesmente que utilizou o nome de Joana. Algumas curiosidades que realmente vêm à tona. Dentre elas, a fisionomia. Divaldo Franco relata que os quadros retratados pelos artistas medievais sobre a beleza de Clara, quando comparados com os quadros dos artistas barrocos que retrataram Juana de la Cruz, a similaridade é muito grande. Os semblantes são os mesmos, a beleza
E quando retratado também, quando comparado com as imagens retratadas de Joana Angélica, mais uma vez se repete. Explica-nos, Divaldo, que isto acontece porque o espírito ele tem uma certa participação na formatação do corpo, e quanto mais inteligentes, quanto mais evoluídos, maior é a sua facilidade de fazer isso. Sempre, é claro, adequando às necessidades de cada missão, de cada encarnação. Uma outra curiosidade é que, com exceção de Clara, nós tivemos Joana de Cusa. Clara pulou. Joana, que ela relatou ter existido entre Clara e Juana. Juana de la Cruz. Juana Inês de la Cruz. E, por fim, Joana Angélica. Os nomes se repetiram. E Divaldo explica, dizendo que quando, como é de nosso conhecimento, quando o espírito está no processo de reencarnação, que já está no ventre, já está na gravidez, já existe uma influência de psiquismo entre os pais e o filho. Mas ao se tratando de espíritos de alta estirpe, espíritos elevados, esta influência no psiquismo se dá muito mais forte, incluindo, sugerindo os próprios nomes. Talvez isso venha a explicar o porquê que às vezes pessoas a vida inteira dizem que quando tiver um filho vai se chamar fulano. E quando chega na hora, botam um outro nome totalmente diferente. Quem sabe a influência daquele reencarnante. Uma outra informação dada por Divaldo, bastante curiosa, é quanto às experiências, essas últimas experiências relatadas por Joana, desde Joana de Cusa a Joana Angélica. Experiências comprometidas com Jesus, mártir do cristianismo, voltadas à caridade. Os espíritos informam que essas experiências levaram Joana a alçar uma condição de extrema elevação dentre aqueles espíritos vinculados ao nosso planeta. Joana de Ângeles é um daqueles espíritos de altíssimo nível. Mostra-nos também, Divaldo, que esses espíritos que alçam a essas condições formam as suas equipes, formam totalmente as suas equipes. Equipes de trabalho como de Bezerra de Menezes, de Joana de Ângeles, de Emmanuel e tantos outros mais. Essas equipes formadas por espíritos também capacitados. Pois esses espíritos passam a ser solicitados por identificação, por familiaridade, por muitos milhares e milhares de pessoas diariamente. Dão nome a um sem número de casas em todo o mundo. E então, são esses membros da equipe que, utilizando da mesma identidade, das mesmas ideias, dão o acompanhamento a cada um dos casos, a cada uma das solicitações. Mas sem que para isso não esteja a participação do espírito dirigente, porque todos eles são ligados mente a mente com aquele que, diríamos, o espírito principal. Divaldo Franco utiliza uma figura de linguagem bastante interessante. Funciona como se fosse uma rede de computadores ligados ao computador central. E que sim, que estes estarão presentes sempre em que algo seja de muita importância, eles mesmos se fazem presente. Certa vez li num desses jornais nos jornais espíritas, eu não me recordo qual, uma matéria sobre a equipe de Bezerra de Menezes, e o número que era apresentado ali era superior a 230 mil
espíritos servidores sob o comando de Bezerra de Menezes. E com os demais não deve ser diferente. Uma outra curiosidade que Divaldo informa, que raramente Joana se faz presente nos dias de domingo, pois ela reserva justamente o dia de domingo para ir às esferas superiores e encontrar com Francisco de Assis, aproveitando para se recuperar dos miasmas densos do globo, que somente em casos especiais, em ocasiões especiais, ela comparece no domingo, mas sempre que é necessário, manda um emissário seu. E por falar em equipe, esse espírito venerando foi um dos espíritos que formou aquela constelação de espíritos sob o comando do Espírito Verdade, quando da apresentação do Consolador Prometido. Espíritos da mais alta categoria, São Luís, Santo Agostinho, São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Franklin, Swedenborg, Sócrates, Platão e tantos outros, Emmanuel e tantos outros que preferiram utilizar pseudônimos, mas que fizeram parte de todo aquele processo da obra codificada por Allan Kardec. Joana, encontramos participações dela no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo, naquele seu capítulo 9, item 7, com a mensagem A Paciência. Encontramos outra no capítulo 15, capítulo 18, item 15. Dar-se-á àquele que tem. Ambas as mensagens assinadas pelo pseudônimo Um Espírito Amigo, o mesmo que ela houvera se apresentado a Divaldo no seu primeiro contato consciente. Dá a Divaldo uma recomendação que é importante para todos nós, que ele todos os dias reservasse alguns minutos para ler as obras de Allan Kardec. E que Divaldo segue à risca. Afirma que pelo menos 30 minutos por dia ele se dedica à leitura das obras de Allan Kardec, o que seria excelente para todos nós. Avisa Divaldo sobre a sua nova missão. Dela, Joana. Que a sua nova missão já está traçada. E tão logo a sua atual missão encerre, quando Divaldo desencarnar, logo ela reencarna na Terra. Como tantos outros espíritos elevados já estão fazendo, como foi o caso de Emmanuel, para trabalhar em conjunto no processo da transição planetária. Fechamos a nossa fala lembrando de uma pergunta singela, mas muito especial, e com uma resposta mais especial ainda de Joana. Quando Divaldo pergunta a Joana: minha irmã, como a senhora consegue escrever tanta coisa linda e tão diferente em tantas mensagens sobre o mesmo tema, o amor? E Joana lhe responde: Divaldo, o amor é algo tão grandioso que nós estamos apenas começando. E é este amor grandiosamente infinito, o amor de Deus, nosso Pai, o amor incondicional de Jesus, nosso irmão maior, nosso mestre, modelo guia, governador de nossas almas. O amor desta pleiade de espíritos que dedicadamente tem trabalhado por nós. O amor dos nossos anjos guardiões, que pacientemente jamais nos abandonam. Que damos graças, e o amor de Allan Kardec, o grande codificador. Que seremos
eternamente agradecidos a todos eles, rogando a Deus, nosso Pai, que nos abarque a todos em suas bênçãos. Fiquemos em paz. Graças a Deus.